John, hoje vamos falar de um livraço. Eu me emocionei. Essa aqui foi a primeira obra que eu li de Machado de Assis. E agradeço muito a minha professora Rita Steffen, que foi minha professora de literatura no segundo grau. Que graças a ela conheci Machado de Assis. E sobretudo essa obra aqui. John, já adivinhou qual é a obra, né? Qual que é? Exatamente. Dom Casmurro. Vamos começar? Mas antes, vinheta. Imagine-se diante de um espelho, mas não um espelho qualquer, um espelho antigo, embaçado, no qual seu próprio reflexo aparece fragmentado, distorcido, talvez até duvidoso. Você observa, mas será que vê com clareza? Ou será que vê apenas o que deseja ver? Assim é Dom Casmurro, um romance que à primeira vista parece tratar de uma simples história de amor, mas que ao ser lido com atenção, revela-se um enigma literário dos mais refinados já produzidos em língua portuguesa. Machado de Assis, com a precisão de um cirurgião e a ironia de um mestre silencioso, convida o leitor para um jogo de espelhos, onde a verdade se esconde nas entrelinhas. A memória é um território instável, e o amor pode ser também uma forma disfarçada de poder. Livraço! Você acredita no narrador da história que lê? Você é capaz de diferenciar o que realmente aconteceu daquilo que foi apenas contado? Essas perguntas, embora simples, são o coração do romance e o estopim da sua genialidade. Em um mundo que valoriza versões mais do que fatos, Dom Casmurro permanece atual, desafiador e brilhante. Publicado em 1899, esse livro atravessa gerações mantendo leitores inquietos, estudiosos, intrigados e críticos fascinados. Não apenas pela pergunta que o tornou célebre: Capitu traiu ou não traiu? Mas pelo que essa dúvida revela sobre nós mesmos. Nossa tendência a julgar sem provas, a preencher silêncios com suposições e a projetar fantasmas onde havia apenas sombras. Fantástico. John, essa aula de hoje não é somente para quem quer entender o pensamento e a obra de Machado de Assis, mas também para aqueles que se estão preparando para o vestibular, porque Dom Casmurro é uma obra que é sempre pedida nos vestibulares. Então aí, vocês que estão assistindo, tomem nota de tudo, porque essa aula hoje está imperdível. Não se trata apenas de um romance realista, trata-se de um laboratório literário onde Machado de Assis manipula palavras, silêncios, hesitações e contradições com o domínio de quem compreende a alma humana mais do que qualquer psicólogo do século XIX ousaria compreender. Você está prestes a entrar num romance onde nada é definitivo, onde o amor se confunde com obsessão, onde a memória é traiçoeira e onde o silêncio grita mais alto do que a palavra. Mas cuidado! Uma vez dentro da mente de Dom Casmurro, não há como sair ileso. Fantástico! Algo profundamente sedutor em ouvir alguém contar a própria história. Somos treinados desde sempre a confiar em quem fala com sinceridade aparente, a acreditar em quem abre o peito e confessa, mesmo que confesse apenas o que quer que ouçamos. É essa confiança intuitiva que Dom Casmurro rompe, logo nas primeiras páginas, com sutileza e ousadia. Bento Santiago não nos entrega uma narrativa. Ele nos oferece uma versão. Melhor dizendo, ele nos convida a entrar em um tribunal silencioso, onde ele é ao mesmo tempo juiz, réu, testemunha e advogado de si mesmo. A trama gira em torno de um suposto adultério, mas o verdadeiro crime aqui é outro: a manipulação da memória e da verdade. Essa estrutura em primeira pessoa gera um efeito psicológico poderoso. Nós nos tornamos cúmplices do narrador, mas não sem suspeita. O leitor, colocado entre as palavras e as entrelinhas, é instigado a montar um quebra-cabeça incompleto, onde cada peça é contaminada pela emoção e pela dúvida. Machado de Assis antecipa com genialidade a complexidade da narrativa moderna. Antes de Freud popularizar os abismos do inconsciente, Machado de Assis já escrevia personagens dilacerados por forças internas que nem eles compreendiam por completo. Em Dom Casmurro não há verdades absolutas, apenas versões. E o mais inquietante, versões contadas por alguém que jura com todas as letras não estar mentindo. O efeito no fim é irresistível.
O romance se transforma em espelho, não do que foi, mas do que quis lembrar. E ao ler, nos perguntamos: será que nós também não fazemos o mesmo? Bento quer provar algo. Mais do que isso, ele quer convencer. E quando alguém quer demais convencer, é porque talvez nem ele mesmo esteja certo do que acredita. Esse é o grande jogo que Machado de Assis propõe. Uma narrativa em que o leitor é forçado a desconfiar da própria leitura. Bentinho omite, hesita, exagera, retrocede. Usa a ironia como escudo e a nostalgia como armadilha. O tom íntimo da narrativa cria um falso sentimento de proximidade, como se ele nos contasse tudo. Mas quanto mais ele fala, mais percebemos o que está deixando de dizer. Muito bem, John, vou fazer uma pequena digressão. Quero comentar uma nota de pé de página desse livro aqui, Os Gênios Invisíveis da Democracia, de Enzo Dinoosho. Dado que é italiano, eu vou fazer uma tradução simultânea. É impressionante esses dados. E também preocupante. Diz assim, é um estudo feito aqui na Europa, que deixa a gente de cabelo em pé, para quem tem cabelo, né? Só 5% dos estudantes italianos, em relação aos 9% da média de 37 países europeus, é em grau de compreender textos longos, tratar conceitos abstratos ou contraintuitivos, estabelecer distinções entre fatos e opiniões na base de indicações implícitas relativa ao conteúdo ou à fonte da informação. Preocupante. Estamos falando agora de Dom Casmurro, ou seja, é um livro que é escrito em primeira pessoa. Mas hoje, quem sabe a diferença de um livro escrito em primeira pessoa ou em terceira pessoa? E quem hoje consegue conjugar um verbo, qualquer verbo, em todos os tempos e em todos os modos? Nós perdemos essa capacidade de reflexão porque não lemos. E quem não lê não aprende palavras novas, não aprende verbos, não aprende a comunicar. Mas nada está perdido. Vamos continuar essa aula. Capitu não entra em cena com alarde. Não precisa. Sua presença cresce pelas margens do texto. Insinua-se nos silêncios. Espreita entre os parágrafos. Quando finalmente nos damos conta, ela já domina tudo. A narrativa, o narrador e a nossa imaginação. Mais do que uma personagem, Capitu é um enigma literário. É símbolo e sintoma, figura e fantasma. Seu nome transcendeu as páginas do romance e tornou-se adjetivo. Capituar, ser Capitu, ter olhos de ressaca. Poucas personagens na literatura brasileira despertaram tamanha fascinação e tamanha controvérsia. Mas quem é afinal Capitu? Pero yo no tengo esas patitas de gallo que vos sí tenés en esos ojos preciosos. Para Bento Santiago, ela é a mulher da dúvida eterna, a amante que talvez tenha traído, talvez não. Para o leitor, porém, ela é muito mais. É a primeira mulher verdadeiramente complexa da ficção brasileira. Inteligente, observadora, sutil. Capitu não cabe nas molduras femininas do século XIX, nem nas molduras que Bentinho tenta impor a ela. Desde a infância, Capitu se mostra inquieta, estratégica, determinada. Enquanto Bentinho vive cercado pela hesitação, pela obediência à mãe e pelas angústias religiosas. Capitu trilha seus próprios caminhos com uma autonomia silenciosa. Ela não espera, ela age. E isso, para o narrador, é profundamente desconcertante. Essa obra aqui, realmente impressionante. Os famosos olhos de cigana oblíqua e dissimulada não são apenas uma descrição física, são uma metáfora da visão que Capitu possui e do terror que ela inspira. Esses olhos veem mais do que deveriam, talvez até mais do que o próprio Bentinho suporta. Eles desestabilizam o narrador, pois representam aquilo que ele não pode controlar. E Bento, como saberemos, só ama o que pode dominar. Machado de Assis, ao criar Capitu, subverte o modelo feminino tradicional da literatura da época. Capitu não é passiva nem idealizada. Ela é ambígua, real, imprevisível. E essa complexidade assusta, principalmente quando observada pelos olhos ciumentos e possessivos de um narrador que precisa destruí-la para proteger sua própria narrativa. Fantástico! Capitu era dissimulada, olhos de cigana oblíqua e dissimulada.
É possível que Capitu tenha traído? Sim. É possível que não? Também. Mas a verdadeira genialidade de Machado não está na resposta, e sim na pergunta que jamais se cala. Porque o que está em jogo não é apenas a moral de uma mulher, mas o modo como o olhar masculino constrói ou destrói aquilo que não consegue compreender. Assim, Capitu permanece, livre, viva, insondável. Enquanto Bento tenta reduzi-la a uma culpa, Machado de Assis a consagra como mistério. E o leitor, prisioneiro dessa ambiguidade, descobre que o verdadeiro adultério talvez não seja o da carne, mas o da memória. Grande Machado. Muito bem, John. Aproveite essa pausa café para compartilhar uma memória. Quando éramos estudantes de segundo grau, a nossa professora de literatura brasileira dizia que a nossa geração lia pouco porque líamos um livro por mês. E na nossa escola, a cada mês tinha a hora literária. As turmas mais avançadas faziam uma apresentação, declamavam poesias à memória e também explicava diferentes obras literárias. E lembro ainda hoje parte de alguns versos que memorizamos naquele período. Por exemplo, a famosa poesia: A minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Ou então a mais famosa e a mais desafiadora era aquela de Castro Alves: Navio negreiro, abrindo as velas ao quente arfar das virações marinhas, nem corre o veleiro à flor dos mares, como roçam na vaga as andorinhas. Se naquela época já líamos pouco, hoje, o que dizer? Porque a leitura é importante. Essa mesma professora dizia: quem não lê, não aprende a escrever. E quem não aprende a escrever, não aprende a falar. Vamos continuar essa aula. A pior prisão é aquela que construímos com as próprias mãos. E Bento Santiago, o Dom Casmurro, é o arquiteto do seu próprio cativeiro. Não há grades, não há muros. Apenas lembranças moldadas com ciúme, medo e uma necessidade desesperada de controle. A princípio, Bentinho nos parece apenas um rapaz sensível, romântico, envolvido por um amor de infância. Um jovem tímido, devoto, condicionado pelos desejos da mãe e pelas promessas de um futuro sacerdotal. Mas à medida que a narrativa avança, as camadas se multiplicam, e o que parecia doçura revela-se fragilidade. O que soava como paixão se transmuta em desconfiança corrosiva. A obsessão de Bentinho por Capitu não nasce da paixão madura, mas da insegurança crônica. Ele não ama Capitu como ela é, ama a ideia dela, e qualquer nuance que escape a essa ideia o apavora. Basta um olhar enviesado, uma palavra mal interpretada, um gesto fora do script. Bentinho quer Capitu, mas só se ela couber perfeitamente em sua versão de mulher ideal. Fora disso, ela se torna ameaça. A narrativa que ele constrói, então, é menos um testemunho e mais uma tentativa de controle póstumo. É como se, incapaz de dominar Capitu em vida, tentasse aprisioná-la na memória. Dom Casmurro escreve para afirmar sua autoridade sobre o passado, como um historiador que reescreve a história a seu favor, mas com tintas emocionais carregadas de mágoa e de orgulho ferido. Que obra, gente! É esse o Bentinho que emerge, não um vilão clássico, mas um sujeito comum, inseguro, falho e, por isso mesmo, perigosamente humano. Alguém que confunde amor com posse, fé com paranoia, e que vê fantasmas onde talvez haja apenas silêncio. Machado de Assis o esculpe com precisão cirúrgica. Em seus silêncios, em suas repetições, em seus desvios de foco, percebemos as rachaduras do seu discurso. Ele não quer nos enganar de forma maliciosa, ele se engana a si mesmo. É essa autoilusão que é a engrenagem secreta de todo romance. Ao final, Bentinho é o homem que destrói aquilo que mais ama por medo de perdê-lo. Um narrador que tenta justificar o imperdoável com retórica e saudade. Um personagem que jamais será confiável justamente porque deseja ser. E o mais inquietante, talvez nós também tenhamos um pouco de Bentinho em nós. Talvez todos sejamos, em algum grau, editores das nossas próprias memórias. Grande Machado de Assis. Que gênio. Por eso es imposible explicarle a una hormiga qué es la realidad.
A Casa da Rua de Mata-Cavalos não é apenas uma construção de alvenaria. Ela é um monumento à ausência. Cada parede, cada porta fechada, cada móvel silencioso compõe uma geografia afetiva construída para abrigar um fantasma ou talvez para expulsá-lo. É ali, entre essas paredes carregadas de passado, que Bento Santiago escreve sua versão da história. O casarão que ele ergue com as mesmas proporções da antiga não é só uma homenagem nostálgica, é uma tentativa desesperada de congelar o tempo, de refazer o mundo como ele acha que deveria ter sido. Mas em vez de conforto, encontra-se ali um cenário de eco e melancolia, a morada de um homem que vive rodeado pelo que perdeu ou destruiu. Esse espaço físico, imóvel, fechado, sem filhos, sem risos, sem Capitu, reflete com perfeição o estado psicológico do narrador. O lar que deveria ser símbolo de estabilidade torna-se prisão de memórias. A casa, como metáfora, nos revela algo essencial. O passado que Bento tenta reconstituir não serve de abrigo, apenas de espelho. Um espelho sombrio que o obriga a se ver todos os dias como realmente é, mesmo que se recuse a admitir. A ambientação nos romances de Machado de Assis nunca é mero pano de fundo. Ao contrário, ela participa da narrativa como uma personagem silenciosa. Em Dom Casmurro, a casa tem voz. Ela denuncia o isolamento emocional de Bento, a solidão de um homem que se afastou do mundo real para viver num labirinto de lembranças. A sala, o jardim, os retratos, tudo compõe o cenário de um teatro interior onde Bento atua sozinho. Que gênio este Machado! Não por acaso é dessa casa que ele nos escreve. É dali que vem sua confissão tardia, seu memorial ambíguo, sua tentativa de atar as pontas da vida. E é dali também que brota o tom de desconfiança que permeia toda a obra, porque, afinal, quem vive cercado por sombras dificilmente consegue contar a luz com clareza. A casa de Bento é o espaço onde a memória se impõe como tirania. Não há mais tempo presente ali, só lembrança e interpretação. O tempo parou, ou pior, o tempo passou, mas Bento se recusou a passar com ele. Machado de Assis, com sua maestria, transforma esse cenário em símbolo e nos convida a pensar: quantas casas como essa habitamos em nós mesmos? Quantos cômodos mantemos trancados por medo do que possa emergir de lá? Não é o beijo, não é o bilhete, não é o suposto olhar entre Capitu e Escobar. O verdadeiro estopim da tragédia em Dom Casmurro é invisível. Chama-se ciúme. Mas este não é um ciúme qualquer, ruidoso, explosivo, teatral. O ciúme de Bentinho é venenoso e silencioso. Ele se infiltra aos poucos como um gás imperceptível que, ao final, preenche todos os espaços e corrompe o ar. O que começa como inquietação se transforma em paranoia. O que era amor se converte em vigilância. O que era memória se torna prova. Afinal, não tinha certeza de nada. Ao fazer do ciúme o eixo emocional do romance, Machado de Assis toca num nervo sensível da condição humana. O ciúme, afinal, é um sentimento covarde. Não precisa de fatos, basta uma dúvida. Ela nasce do medo, cresce na insegurança e se alimenta da imaginação. E Bentinho tem imaginação de sobra. A suposta traição de Capitu não é nunca mostrada de forma direta. Ela é sempre sugerida, percebida através do olhar obsessivo e cada vez mais distorcido do narrador. A suspeita surge tímida, caminha entre linhas, esconde-se em cenas banais, até que explode, não com provas, mas com uma convicção tão forte que dispensa qualquer necessidade de evidência. Nesse ponto, Dom Casmurro transcende o drama individual e se transforma numa aula sobre a natureza do ciúme. O narrador é consumido não pelo que vê, mas pelo que imagina ver. Ele transforma detalhes insignificantes em sinais condenatórios. A amizade entre Escobar e Capitu, uma parceria de inteligência e sensibilidade, torna-se, aos olhos dele, um pacto de traição. Machado de Assis constrói esse processo com precisão milimétrica. O leitor, enredado pela narrativa íntima de Bento, oscila entre compaixão e desconfiança. E pouco a pouco percebe, o ciúme não é apenas tema, mas linguagem. A forma como Bentinho narra já carrega a desconfiança embutida.
Ele não descreve, insinua, não acusa, sugere. E nessa ambiguidade, o texto se torna mais psicológico do que factual. O grande trunfo de Machado de Assis é esse. Ele não escreve um romance de adultério, mas um romance sobre a possibilidade do adultério. E isso basta para destruir uma vida, um amor, uma família. Assim vemos que o ciúme em Dom Casmurro não é apenas emoção, é ferramenta narrativa, lente deformadora e, no fim, sentença final. Não há tribunal mais implacável que a mente de um ciumento. Que conhecimento da natureza humana. Fantástico! E se tudo isso for apenas literatura? E se Capitu, Escobar e até o ciúme forem invenções do próprio Bento para justificar sua solidão ou para manter viva uma narrativa que lhe dá sentido? A grande ousadia de Dom Casmurro talvez não esteja no enredo, mas na forma como Machado de Assis o apresenta. O romance se estrutura como uma espécie de tribunal da memória, mas onde não há juízes imparciais nem testemunhas neutras. Tudo que sabemos vem de uma única voz, e essa voz é profundamente marcada pela emoção, pelo ressentimento e pelo tempo. Aqui o leitor é convidado a exercer um papel ativo quase detetivesco. Não basta ler, é preciso desconfiar. A cada capítulo, a cada cena, surge a pergunta inevitável. Até que ponto estamos diante de fatos ou apenas diante da ficção criada por um homem que precisa transformar sua dor em explicação? Machado de Assis foi um mestre da dissimulação narrativa. Ele sabia que a ficção mais poderosa é aquela que não parece ficção. Por isso, entrega ao leitor um narrador íntimo, culto, introspectivo, alguém que fala diretamente conosco e se mostra vulnerável. Mas essa proximidade, em vez de gerar confiança, acende um alerta. Bento Santiago nos diz que quer contar sua história, mas o faz com zelo excessivo, com detalhes demais, com justificativas demais. Esse excesso de zelo é a primeira pista. Quando alguém precisa explicar tanto, é porque teme não ser acreditado. Agora, John, vamos ver a genialidade de Machado de Assis e também como ele antecipou vários aspectos da técnica narrativa moderna. A ambiguidade, então, não é falha, é estratégia. Machado de Assis constrói uma narrativa onde as provas são frágeis, os acontecimentos são filtrados e os silêncios falam mais alto do que as palavras. Nada é seguro, nem mesmo o próprio Bentinho. Mas ainda, ao descobrir a confiabilidade do narrador, Machado de Assis antecipa com espantosa modernidade técnicas que só seriam exploradas décadas depois por outros autores como William Faulkner, Virginia Woolf ou Clarice Lispector. A dúvida como motor da narrativa, o fluxo psicológico como espinha dorsal, a subjetividade como centro de gravidade. Tudo isso está em Dom Casmurro, antes de ser moda, antes de ser teoria. Não é por acaso que, ao final da leitura, seguimos inseguros. Não sabemos se Capitu traiu. Não sabemos se Escobar foi cúmplice, mas sabemos que para Bentinho a dúvida foi mais destrutiva do que qualquer certeza. E para nós leitores, essa dúvida é o que transforma o romance numa obra eterna. Porque, no fundo, a pergunta não é se Capitu traiu. A pergunta é, por que precisamos tanto saber? Que gênio esse Machado de Assis. Vamos lá, John, quase terminando. Vamos lá, falta pouco. Há histórias que terminam com uma morte, outras com um beijo. A de Bento Santiago termina com um silêncio. Um silêncio denso, quase físico, que se instala depois da última página e que perdura em nós como um eco incômodo. Porque Dom Casmurro não nos entrega uma conclusão, e sim um abismo. O Bentinho que encontramos ao fim da obra já não é o mesmo jovem hesitante de antes. Ele é a sombra de si mesmo, um homem envelhecido, isolado, enclausurado na própria narrativa. Não há filhos, não há amigos, não há Capitu, só resta ele e o texto que escreve. Sua vida torna-se o que restou da escrita. E essa escrita, marcada por uma tentativa de justificação, revela menos a verdade e mais a ferida. That we pretend is true, but at the end we say not, which means it's not true.
John, agora vamos ver quanto Machado de Assis conhecia profundamente a natureza humana, porque o que está contido nessas páginas aqui realmente é uma obra-prima. Ao tentar atar as duas pontas da vida, Bentinho acredita que conseguirá restaurar o fio rompido da existência. Mas o que ele realmente constrói é um ciclo, um eterno retorno à dor, ao ciúme, à dúvida. E essa repetição o aprisiona, porque quem vive voltando ao passado está condenado a nunca sair dele. O tempo, em Dom Casmurro, é um personagem invisível e impiedoso. Ele não cura, não apazigua, apenas acentua o que foi mal resolvido. Machado de Assis, com a sua ironia sutil e genialidade contida, nos mostra que o tempo não garante sabedoria. Bento envelhece, mas não amadurece. O seu olhar permanece juvenil no pior sentido. Inseguro, carente e imaturo. Ao mesmo tempo, a solidão de Bento não é apenas consequência dos acontecimentos. Ela é a manifestação concreta da culpa não assumida. A culpa de ter destruído o Capitu com palavras, de ter reescrito a história de forma irreversível, de ter feito da dúvida uma sentença. Mas essa culpa jamais é nomeada. Ela paira no texto como uma nuvem perceptível apenas a quem lê com olhos atentos. E é aqui que Machado de Assis nos entrega a sua lição mais cruel e também mais brilhante. Nem sempre há redenção, nem sempre o amor salva, nem sempre a memória é justa. Dom Casmurro não quer consolar, quer perturbar e o faz com muita maestria. Bento Santiago não alcança a paz e talvez nós também não. Porque ao terminar essa leitura, cada um carrega sua própria resposta ou sua própria dúvida. E com elas, somos forçados a nos olhar. O que faríamos no lugar dele? Em quem escolheríamos acreditar? E o mais importante, quantas histórias contamos a nós mesmos para suportar o que não conseguimos aceitar? O silêncio que encerra o romance, portanto, é mais eloquente que 1000 confissões. Ele não é o fim da história, é o começo do desconforto. John, antes de concluir essa aula, vamos fazer uma comparação dessa temática com outras obras da literatura universal. Por exemplo, essa de Queiroz, Shakespeare, Flaubert, entre outros. Vale a pena ver que essa temática é presente e é uma temática, podemos dizer assim, universal. Vamos lá então. Bento Santiago nunca impunha uma arma, mas sua narrativa é um disparo lento e silencioso que mata não o corpo, mas uma história. O paralelo inevitável. Otelo de Shakespeare. Ambos, Otelo e Bento, são tragados pela suspeita. Ambos veem no olhar da mulher amada uma sentença velada. Mas há uma diferença crucial. Otelo, tomado pela certeza ainda que forjada, mata Desdémona. Já Bento, sem prova alguma, mata a própria memória. E com ela, o amor, o passado e a possibilidade de redenção. Casmurro não é apelido de família, nem foi meu nome de batismo. É apelido que me deram há alguns anos por acharem que eu vivia metido comigo, calado e metido como um casmurro. A crítica literária de Helen Caldwell em sua obra O Otelo Brasileiro de Machado de Assis aponta com precisão esse elo simbólico entre os dois personagens. Mas também destaca que Machado de Assis não se limita à inspiração, ele amplia. E ela descreve: em Dom Casmurro, a dúvida é mais destrutiva que a certeza trágica de Otelo. Porque não há prova alguma, não há Iago. Só há Bento diante de si mesmo, corroído por um ciúme sem objetivo claro. Segundo Caldwell, o ciúme de Bento é mais perverso, pois opera no escuro, e é justamente aí que a sua força se intensifica. Bento é advogado e faz do livro o seu próprio tribunal. Acusa, defende, julga, tudo sob o verniz da memória. Mas o leitor atento percebe, não estamos diante de um julgamento justo. Estamos diante de uma tentativa de absolvição. Capitu é condenada pelos olhos oblíquos e dissimulados, uma metáfora que Bento repete como um refrão, talvez para convencer a si próprio. Mas o que esses olhos realmente dizem? Ou melhor, o que eles projetam de Bento? Por trás das citações eruditas, das alusões a imperadores romanos como Tibério e Nero, homens marcados pela solidão, ambiguidade e paranoia,
esconde-se um narrador frágil, um homem que, diante do desejo livre de Capitu e da presença vibrante de Escobar, se vê diminuído. Bento não é apenas ciumento, ele se sente inferior. He felt that he had struck a mortal blow not only at his friend, but at himself. Essa complexidade não é exclusividade de Dom Casmurro. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, temos outro narrador, também irônico, morto, que tenta justificar com palavras uma vida de frustrações. Será a literatura para esses personagens um artifício de autodefesa? Em O Alienista, a loucura circula por todos e não se fixa em ninguém. E se Capitu não for culpada? E se o delírio for de Bento? Machado de Assis, com ironia cortante, deixa essa pergunta no ar, como uma armadilha literária da qual não se escapa ileso. Em O Primo Basílio de Eça de Queiroz, Luísa é traída e destruída. Em Dom Casmurro, é a possível traição que destrói Bento. O adultério que em Eça é denúncia social, em Machado de Assis vira abismo psicológico. Em Madame Bovary, de Flaubert, Emma busca o ideal romântico e é punida. Capitu talvez queira apenas viver, mas ambas são julgadas, dentro e fora da ficção, por olhares masculinos. A sentença nunca é neutra. Em Busca do Tempo Perdido, Proust mostra como a memória é um campo instável, maleável, subjetivo. Bento faz o mesmo percurso, mas não para reencontrar o amor, como Proust, e sim para justificar a mágoa. Sua memória é escrita a lápis, mas narra como se fosse tinta indelével. Em A Persistência da Memória, Salvador Dalí derrete os relógios. Em 100 Anos de Solidão, de Garcia Marques, mostra que recordar é inventar. E em Dom Casmurro, a traição talvez não seja de Capitu, mas da memória de Bento. Dom Casmurro não se encerra em si, ele ressoa em Shakespeare, em Proust, em Flaubert, em Eça de Queiroz e no próprio Machado de Assis. Todos eles, em alguma medida, nos mostram que o ser humano é um narrador pouco confiável de si. Bento Santiago é a mais fina tradução disso. Um homem que escreve para se justificar, que distorce o tempo como Dalí distorce os relógios, que reconstrói a sua vida como um caso jurídico, com argumentos, provas, testemunhos e silêncios. E como nos alertou Helen Caldwell, a ausência de prova pode ser ainda mais brutal que a evidência fatal, porque onde não há certeza, há apenas o vazio. E o vazio, quando se instala na alma, não perdoa. Muito bem, John, agora vamos fazer uma síntese da aula de hoje. Vamos lá então. Dom Casmurro não é apenas um romance, é um labirinto psicológico, uma confissão ambígua, uma obra-prima que desafia o leitor a cada linha, obrigando-o a decidir não apenas o que pensa sobre os personagens, mas sobre si mesmo. Desde o início, somos seduzidos pela promessa de Bento Santiago de atar as duas pontas da vida. No entanto, à medida que avançamos, percebemos que o fio narrativo não é linear, mas cheio de voltas, hesitações e sombras. A história de amor entre Bentinho e Capitu, que poderia ter sido apenas um romance trágico, se transforma em um estudo perturbador da mente humana, suas inseguranças, suas ilusões, seus abismos. Capitu, com seus olhos de ressaca, jamais nos é dada completamente. Ela escapa, resiste à prisão do olhar do narrador. É descrita, julgada, enigmática, mas nunca ouvida. E é nesse silêncio que ela se torna imortal. Ao mesmo tempo, Bentinho emerge como um homem consumido por um ciúme insidioso, um sentimento que, mais do que qualquer fato concreto, constrói sua narrativa e destrói sua paz. A casa onde Bento vive, construída como réplica da original, simboliza a sua tentativa de recriar o passado, de congelar o tempo, de controlar o incontrolável. No entanto, tudo o que consegue é um túmulo emocional, um espaço onde a solidão se instala como hóspede permanente. Machado de Assis, com sua escrita sutil e incisiva, nos obriga a olhar para onde não queremos. Ele nos retira o conforto da verdade. Aqui o narrador é tudo e nada, confiável o suficiente para nos guiar, suspeito bastante para nos deixar alertas. O ciúme, o tempo, a culpa e a solidão são os verdadeiros protagonistas. A traição, se existiu, é apenas o pano de fundo de um drama maior, o da consciência em guerra consigo mesma. No final, o que resta é o silêncio.
Não há redenção, apenas eco. E é esse eco feito de dúvida, ambiguidade e dor que torna Dom Casmurro inesquecível. Um espelho incômodo onde todos, em algum momento, se veem. Fantástico! Muito bem, John, mais uma missão cumprida. Vamos agora à conclusão dessa aula. 1, 2, 3, ação! Nesta aula fomos muito além de um enredo. Exploramos uma arquitetura psicológica, uma voz narrativa feita de hesitações, silêncios e insinuações. Em Dom Casmurro, cada detalhe tem peso, cada omissão tem intenção. E a nossa proposta aqui não é apenas comentar a literatura, é desvendá-la, analisá-la com profundidade, rigor e alma crítica. O que fizemos juntos foi abrir as camadas de uma obra densa, sofisticada e atemporal. Discutimos o narrador e sua confiabilidade, refletimos sobre o ciúme como força corrosiva, observamos os jogos de linguagem, os símbolos, o tempo, a solidão. Não oferecemos respostas prontas, oferecemos chaves de leitura, conexões, provocações. E é isso o que define este canal. Um espaço onde a literatura é pensada como arte, como espelho, como ferramenta de transformação intelectual e sensível. Se você chegou até aqui é porque compartilha dessa busca. Por isso, faço um convite especial. Inscreva-se no canal, ative as notificações e venha fazer parte dessa comunidade de leitores e leitoras que valorizam o pensamento crítico, o aprofundamento e o prazer da interpretação literária. E se você deseja continuar esse mergulho com mais tempo e profundidade, deixamos na descrição deste vídeo um e-book cuidadosamente preparado. É uma análise crítica completa de Dom Casmurro, elaborada com seriedade, clareza e paixão pela literatura. Disponibilizamos esse material por um valor simbólico, equivalente a um cafezinho com os amigos, como uma forma de tornar o conhecimento acessível, prazeroso e contínuo. Foi um privilégio conduzir essa leitura com você. Que ela ecoe em suas reflexões e que muitos outros livros ainda nos provoquem juntos. Nos vemos no próximo domingo. Entender um pouquinho como a gente vai... Porque a ideia dessa aula aqui, John, porque a ideia é talvez mostrar um lado de Dom Casmurro que ainda não foi explorado. O personagem de Machado de Assis como um novo Otelo, o Otelo brasileiro, com uma certa diferença, né? Porque, como diz Helen Caldwell, que comparou o personagem Bento de Dom Casmurro ao Otelo, ela diz que a diferença brutal é essa aqui. Otelo, no final, ele mata Desdémona. Ele mata. Mas Bento apenas lembra. O que mata Bento? Bento não mata Capitu. Ele mata a memória, a lembrança e mata a verdade. E no final das contas, o livro termina aberto. Traiu? Não traiu. Bento tem razão? Não tem razão. Por que as pessoas não gostam de Machado de Assis? Eu acho que realmente, por que não gosto? Porque é um gênio. Mas Machado de Assis, ele é um excelente escritor. Para mim, está entre os maiores. Mas tu entende que quando ele faz isso na abertura do livro, para mim, ele já faz num tom infantil. Uhum. Não, ele não busque isso no dicionário. É um tom infantil. Mas olha só, é verdade, mas olha só a inteligência e a genialidade de Machado de Assis. Sabe que na psicologia moderna, a nossa mente, ela não registra as frases negativas. Não busque essa definição no dicionário. O que você vai fazer? Você vai buscar. Ele antecede já muitos aspectos da psicologia moderna que vão se esclarecer ao longo das décadas sucessivas. Para mim, já no início, quando ele faz com esse tom infantil, não busque, ele deixou muito explícito isso, essa questão dúbia. Ele não define no livro, ele não diz, não tem um fato, um silogismo, não tem uma premissa válida que ele vai usar. Tanto é que ele já deixa nesse tom de brincadeira, né, infantil, e assim ele vai abordando ao longo do livro. E aí, conforme a experiência de cada um, tu tome a sua interpretação. Exatamente. E outra coisa, aqui ele já coloca as bases da desconfiança do narrador. O que faz uma pessoa um manipulador? Ele fala, olha,
deixa de lado isso que você ouviu falar antes. Agora eu vou explicar toda a verdade. Então ele começa tirando, digamos assim, tudo aquilo que pode causar dúvida na fidelidade das suas palavras. Então, olha, isso aqui você... eu te explico o que significa casmurro, tá? Explico direitinho, porque essa minha explicação, ela vai se encaixar perfeitamente com a minha versão. E olha que legal, isso me recorda outras frases que nem igual o vídeo que a gente abordou recentemente, 100 anos de solidão. Já na primeira frase tem presente, passado e futuro. Exatamente. Que já Exatamente. tem. Aí vai a mesma coisa, a metamorfose. Se transformou num inseto. E aí, logo no início também, Dom Casmurro já traz essa base. É interessante isso. E essas obras são obras clássicas, tem algumas características em comum.